Você já deve ter ouvido a expressão popular "agora Inês é morta", mas você sabia que por trás dessa expressão existe uma história de amor que terminou de forma trágica, tão trágica que faria uma peça de Shakespeare parecer brinquedo de criança perto dela? Inês era filha natural de Pedro Fernandes de Castro, mordomo-mor do rei Afonso XI de Castela, e de uma dama portuguesa chamada Aldonsa Lourenço de Valadares. O seu pai era neto bastardo de Sancho IV de Castela, que era um dos nobres mais influentes do reino de Castela. Inês de Castro nasceu provavelmente em Montfort de Lemos, na província de Lugo, na Itália, no ano de 1325. Anos mais tarde, Inês foi adotada por Dom Afonso Sanches, irmão bastardo do rei Afonso IV. Passou sua infância e parte de sua vida adulta no castelo de Albuquerque, na Espanha. Já Pedro de Castro era filho do rei Afonso IV e era neto do rei Dom Sancho IV de Castela. Pedro também era príncipe de Portugal, portanto, Pedro e Inês eram primos. Como era de praxe nas famílias reais, casamento era uma questão política, não romântica. Então, Dom Pedro teve o casamento arranjado com Constança Manuel, uma descendente legítima de monarcas de Aragão, Constela e Leão. Inês de Castro chega a Portugal na comitiva de Dona Constança, como sua donzela, e é neste momento que encontra o futuro rei pela primeira vez. Em 1339, aconteceu o casamento de Dom Pedro, herdeiro do trono português, com Constança Manuel. Inês era dama de companhia, e Dom Pedro não tirava os olhos dela. E não deu outra. O príncipe se apaixonou pela jovem e ela o correspondeu. Algum tempo se passa e Dom Afonso IV tentava casar-se novamente seu filho com uma dama de sangue real, mas Pedro rejeitou-se, argumentando que ainda sentia muito a perda da sua mulher e que não conseguia pensar em um novo casamento. Com o boato de que Dom Pedro tinha se casado em segredo com Inês, em 7 de janeiro de 1355, o rei rendeu-se às pressões dos seus conselheiros e do povo e, aproveitando o afastamento de Pedro, que estava caçando, enviou 3 homens para matar Inês em Santa Clara. A pobre Inês foi emboscada no jardim da Quinta dos Amores, onde ela e Pedro costumavam se encontrar. Lá, ela foi degolada friamente e, como toda história de amor que se preze, uma lenda popular foi criada. Dizia a lenda que as lágrimas derramadas por ela teriam criado uma fonte, a Quinta das Lágrimas. E o sangue que escorreu ficou ali até hoje, em algas vermelhas. Com o passar do tempo, Afonso IV morre e Pedro vira rei, contando que havia se casado secretamente com Inês. Foi necessário somente a palavra do capelão e do criado para legalizar o casamento, o que significava que Dona Inês era uma rainha póstuma e deveria ser tratada como tal. O rei mandou construir túmulos magníficos no convento de Alcobaça, com as sepulturas uma de frente para a outra, de forma que quando despertassem para o juízo final, pudessem se olhar frente a frente. Mas não foi só isso, pelo menos é o que reza a lenda macabra. Antes de colocar o corpo de Inês no novo túmulo, Dom Pedro I teria colocado o cadáver no trono e obrigado toda a nobreza portuguesa, sob pena de morte, a realizar a cerimônia de beijar a mão da rainha. A única certeza que podemos ter de todos os fatos é que a fúnebre cerimônia da coroação e o beijar a mão da rainha morta teria marcado o imaginário popular e possivelmente foi popularizada no século XVI no livro Os Lusíadas de Camões.